A construção de caixas de som é um assunto complexo que envolve vários fatores, desde a parte de marcenaria, a construção dos falantes, o teste dos alto-falantes, o projeto, mas eu tenho reparado que um dos itens que mais chegam dúvidas aqui para a gente é sobre a questão dos divisores de frequência. Tecnicamente falando, o divisor é uma coisa relativamente simples. A função dele é simplesmente fazer com que cada alto-falante receba apenas aquela faixa de frequências que ele é capaz de reproduzir com qualidade. Mas na prática existem muitas variações do divisor de frequência. Existem muitas maneiras de você fazer um divisor para conseguir o mesmo resultado. Ou para você modificar o divisor para conseguir um resultado diferente, um resultado específico que você está querendo para um projeto. Bom, dentre as dúvidas que a gente mais recebe, uma delas diz respeito à qualidade do divisor em termos de dB por oitava. Normalmente as pessoas que não têm muito conhecimento ou estão começando nessa área e querem fazer uma boa caixa, já falam logo que tem que ser um divisor de 12 dB, se possível até 18 dB por oitava. Como se isso fosse sinônimo de qualidade, o que não é bem assim. Então eu vou explicar essa questão, mas mais do que isso eu vou explicar para que serve cada componente que tem dentro do divisor de frequência, ou seja, capacitores, bobinas e resistores. Vou explicar exatamente qual é a função do divisor de frequência e depois eu vou mostrar 4 projetos básicos. E dentro de cada um desses 4, 3 variações dos cortes de frequência. Então serão no total 12 projetos que você pode implementar aí na caixa que você estiver projetando, ou então para você simplesmente estudar e entender melhor o que são os divisores de frequência, para que eles servem e como construir ou reformar um divisor de frequência de uma caixa que você estiver construindo ou reformando. Os slides que eu vou apresentar aqui nesse vídeo fazem parte de um curso que eu ministrava nas empresas ou então para turmas fechadas aqui no nosso escritório. Eventualmente eu vou voltar a apresentar esse curso, provavelmente pela internet ou até mesmo presencial aqui na nossa sede. Mas eu estou usando os mesmos slides, só que é apenas uma pequena parte do curso, porque eu vou falar somente dos divisores de 6 decibéis por oitava, que vão atender provavelmente aí a 95% dos casos dos projetos que as pessoas costumam fazer. Eu vou deixar os divisores de 12 decibéis para uma outra ocasião e eu vou explicar aqui nesse vídeo o porquê que eu prefiro os divisores de 6 decibéis por oitava ao invés dos de 12 decibéis. Então eu vou aproveitar alguns dos slides do curso que a gente ministrava aqui e vou explicando cada um deles. Depois eu vou mostrar os projetos, as possíveis variações, e depois eu faço aí uma pequena avaliação final, como de costume. Antes de mais nada, eu preciso delimitar os tipos de divisores que nós vamos mostrar aqui neste vídeo. O primeiro detalhe são divisores para caixas de som vintage, ou seja, para caixas para serem usados com receivers antigos ou receivers mais fracos. Vamos dizer, no máximo aí uns 20 a 30, 40, no máximo 50 watts por canal. Outro detalhe, são caixas do tipo full range, ou seja, caixas que vão reproduzir graves, médios e agudos. Eu digo isso porque existem também as caixas para sistema de home theater, que só reproduzem os médios e agudos, sendo que os graves ficam por conta dos woofers, dos subwoofers. Mais um detalhe, são divisores de 6 decibéis por oitava.
Ah, mas e os de 12 decibéis? Eu não vou mostrar aqui os sistemas de 12 decibéis por motivos que eu vou explicar mais adiante. Outra coisa importante, são projetos para falantes de 8 ohms. Se você quiser usar falantes de 4 ohms, você vai fazer algumas modificações nos circuitos. Você vai multiplicar os valores dos capacitores por 2 e vai dividir o valor das bobinas por 2. Então, por exemplo, se no esquema tiver um capacitor de 10 microfarads, você vai usar um de 20 microfarads. Agora, existem algumas características nos projetos que são variáveis, quer dizer, tem projetos para essas situações aqui. Então, existem projetos para 2 vias e 3 vias. 3 vias seria uma caixa com alto-falante de graves, médios e agudos. E as caixas de 2 vias são um falante full range, que vai pegar os graves e os médios, e um falante só para agudos, só para o tweeter. E temos também projetos com e sem controle de volume dos falantes de médios e de agudos. Também, fazendo parte dessa parte de introdução aos divisores de frequência, eu preciso falar um pouquinho sobre qual é a finalidade do divisor de frequência numa caixa de som. Acontece que um ouvido humano, jovem e sadio, consegue ouvir frequências entre 20 Hz a 20 kHz. À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso ouvido não consegue mais ouvir até 20.000 Hz. Mas a gente, como projetista de caixas, deve sempre procurar alcançar esse limite, escolhendo os alto-falantes e os divisores de frequência de acordo. Só que é muito difícil e caro construir um único alto-falante que reproduza toda essa faixa. Até existem falantes que conseguem reproduzir essa faixa toda, ou pelo menos uma boa parte dela. Mas são falantes muito caros e para projetos específicos. Na prática, para tentar baratear o custo e facilitar a construção, se costuma dividir as faixas em graves, médios e agudos. Às vezes com um alto-falante para cada faixa de frequência. Então é um alto-falante especializado. Um para graves, um para médios, outro para agudos. Agora, os falantes precisam ter resposta plana. Mas, como eu já falei, é muito difícil fazer um único falante que pegue toda a faixa de frequência. Então, costuma-se pegar um alto-falante projetado para uma determinada faixa. Então, os woofers, são os alto-falantes de graves, em geral, a faixa dele vai ficar entre 20 Hz a 3.000 Hz. Isso é aproximado. Já um falante full range, que seria... o nome full range significa faixa completa, mas ele na verdade é graves e médios. Então ele vai ficar aí aproximadamente entre 20 Hz a 6.000 Hz. Esses são os limites extremos. Normalmente um full range vai responder aí entre 50 a 80 Hz até uns 4, 5.000 Hz aproximadamente. Agora existem os falantes especializados para médios, são os mid-ranges. Então eles vão responder aproximadamente entre 200 Hz a 8.000 Hz, aproximado. Lembrando que essa é a faixa linear do falante, não são os limites dele. É a faixa onde os construtores do alto-falante procuram fazer com que ele responda linearmente. E temos também os famosos tweeters, que eles vão responder aproximadamente entre 2 a 3.000 Hz até mais de 20.000 Hz. Mas o que vem ali acima de 20.000 Hz é desprezado, porque nossos ouvidos não ouvem. Alguns animais ouvem, como por exemplo os cachorros e gatos, eles têm audição mais apurada, eles escutam esses sons mais agudos. Mas isso, para nós como projetista de caixa, não vem ao caso. Se a gente colocar num gráfico, mostrando aqui no eixo horizontal as frequências de 20 Hz a 20 kHz, e na vertical
o volume, o SPL, o volume que o alto-falante reproduz os sons. A gente vai obter uns gráficos parecidos com esse, só que não é assim tão retinho, é cheio de curvas. Mas aproximadamente, vamos dizer aqui um woofer, que seria esta curva aqui. Ele começa a reproduzir, vamos dizer, a partir de 20 Hz e vai aqui até uns 2 kHz. Mas a resposta dele vai subindo, depois tem uma faixa onde é mais linear e depois vai caindo até ficar em zero, ele não reproduz. Mesma coisa no mid-range. Ele, a partir, vamos dizer, de 200 Hz, ele começa a tocar alguma coisa, tem aqui uma faixa onde ele é mais linear e depois ele chega a zero. Então existem pontos onde as respostas se cruzam. Então, por exemplo, nesse caso, qual vai ser a faixa de transição aqui entre o falante de graves ou de médios? Eu poderia escolher este ponto aqui, por exemplo, mais ou menos uns 300 Hz. Mas nada me impede que eu pegue um ponto mais alto, por exemplo, 500 Hz ou até 1 kHz. Porque em 1 kHz, por exemplo, ó, tanto o woofer como o mid-range, eles vão reproduzir. A mesma coisa aqui na faixa dos agudos. Existe um ponto em comum aqui, mais ou menos em torno de uns 7 kHz. Mas nada impede que eu faça o corte antes ou depois. Isso vai depender do estudo que a gente faz, ou do gosto pessoal, ou do tipo de música que você quer reproduzir melhor, ou de acordo com o ambiente. Aí tem uma série de estudos a serem feitos. Agora, normalmente a gente começa o estudo pelo alto-falante de graves. Então a gente costuma traçar assim uma linha como esta, a linha vermelha, que é a faixa onde o falante de graves é mais linear. Então esse é o ponto de partida do nosso projeto. Independentemente da frequência que a gente escolha aqui para os mid-range, para fazer a transição, você repare que em qualquer um desse ponto aqui, o mid-range vai tocar mais alto do que o falante de graves. Então vai ser necessário fazer uma atenuação no mid-range para que ele fique tocando no mesmo SPL, no mesmo volume do falante de graves, que senão o som vai ficar com predominância dos outros sons médios. A mesma coisa no Twitter. Se eu partir desse SPL dos graves e não fizer nenhuma atenuação no Twitter, ele vai ficar com mais agudos do que o necessário. É por isso que em algumas caixas a gente coloca um atenuador, ou um resistor fixo, ou um potenciômetro para fazer o controle. Porque às vezes eu posso deixar essa opção, por exemplo, do Twitter ficar tocando mais alto do que o woofer, ou no mid-range ficar tocando mais alto. Porque dependendo do ambiente onde a caixa vai ser instalada, dependendo da gravação que você vai reproduzir, eu posso querer realmente realçar um pouco os médios ou realçar os tweeters. Então, em certos projetos a gente deixa essa opção. Ou então não, a gente faz o cálculo para uma caixa ideal, mas no ambiente ideal, que não reforça nem atenua nenhuma frequência, e deixa a resposta da caixa linear. Nesse caso, seria necessário aqui ter algum atenuador, que é feito por um componente eletrônico chamado resistor, ou então por um potenciômetro, que nada mais é do que um resistor variável, que você consegue ajustar. Eu vou falar um pouquinho das grandezas e valores elétricos que a gente vai citar aqui nesse vídeo. É importante entender que certas unidades são absolutas e outras são relativas. Por exemplo, o volt, também chamado na terminologia popular de voltagem, é uma medida absoluta. Um volt é um volt. Você vai medir em algum lugar a tensão que tem ali, vai ser tantos volts. A mesma coisa o ampere, também chamado no popular de amperagem. É uma medida absoluta também. O watt, que é a unidade de potência, também é uma unidade absoluta. Só por curiosidade, 1 watt igual 1 volt vezes 1 ampere. É a chamada lei de Ohm.
O decibel, por sua vez, é uma medida relativa. É sempre uma medida em relação a outra. Então, quando eu digo que uma medida está tantos decibéis acima ou abaixo de outra, é uma proporção, uma diferença entre, por exemplo, entre duas tensões, entre duas correntes ou entre duas potências. O Hertz é uma unidade de frequência, também é uma unidade absoluta. O Hertz vai determinar se um som é grave, médio, agudo. Então, por exemplo, 100 Hz é um som grave. 10.000 Hz é um som agudo. Então, essa é a quantidade de vezes que o ar vai oscilar e nossos ouvidos vão interpretar aquilo como um som. Já a oitava é uma unidade relativa. Ela significa 2 vezes uma frequência. Se eu digo que um sinal de 1000 Hz ele está 1/8 acima de 500 Hz, ou então se eu tenho um sinal de 500 Hz, quanto que é uma frequência que é 1/8 acima? Se é 500 Hz, é 1000 Hz. E assim por diante. Se você tem alguma dúvida, tem bastante informação sobre isso na internet. Fazer aqui um pequeno resumo do comportamento de cada componente que é usado nos divisores de frequência em função do sinal de áudio que passa por ele. Lembrando que nós estamos falando de sinais de corrente alternada, sinais de áudio, e não de corrente contínua. Corrente contínua é que você tem nos automóveis, numa bateria de lanterna, num celular. Aqui nós estamos falando de sinal de áudio, é corrente alternada. Quais são os componentes que são usados? Bom, basicamente, podem existir outros componentes, mas basicamente, capacitores, os indutores, chamados popularmente de bobinas, os resistores, também chamados de resistência, e os resistores variáveis, também são chamados de potenciômetros. São aqueles que a gente vira para ajustar os médios e agudos. Vamos pegar, por exemplo, os capacitores. Quando um sinal de áudio passa por ele, o que vai acontecer? Vai depender da frequência do sinal. Quanto maior for a frequência, quer dizer, quanto mais agudo, o sinal vai tender a passar pelo capacitor sem alteração. E quanto mais grave, quer dizer, quanto mais baixa a frequência, o capacitor vai tender a brecar aquele sinal, não deixar passar. Existe uma chamada faixa de transição, a frequência de transição. É onde o capacitor vai começar a bloquear o sinal e onde ele vai deixar passar as frequências que estiverem acima dele. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico exemplificando isso. As bobinas ou indutores fazem exatamente ao contrário. Elas tendem a deixar passar os sinais graves, sinais de frequência baixa, e tendem a bloquear os sinais de frequência alta, os agudos. E os resistores? A função do resistor no circuito é, como o nome diz, é brecar a corrente que passa por ele, é segurar. Vai depender do valor do resistor, da resistência dele, que é medida em ohms. Então os resistores, eles tanto faz a frequência, eles vão bloquear do mesmo jeito. Seja a corrente contínua, seja um sinal de áudio, que é a corrente alternada, vai passar do mesmo jeito, só que vai ser atenuado, independentemente da frequência. É por isso que os resistores são já usados, por exemplo, quando você quer atenuar o sinal que chega num tweeter ou um sinal que chega no mid-range. Agora, os potenciômetros, também chamados de resistores variáveis,
ele tem a mesma função do resistor, é bloquear e diminuir um determinado sinal de áudio. Só que ele tem um eixo que você vira, onde vai alterar a resistência entre zero e o limite. Por exemplo, se for um potenciômetro de 30 ohms, conforme você gira o cursor dele, o valor vai mudar entre 0 a 30 ohms, até o máximo dele. Se for 30 ohms, no caso, evidentemente. Então, é jogando com esses componentes que a gente vai fazer com que cada alto-falante receba exatamente o sinal que ele é capaz de reproduzir. Como eu falei, cada tipo de componente afeta o sinal de áudio de uma determinada maneira. Conforme eu já expliquei, cada tipo de componente afeta o sinal de áudio de uma certa forma. Mas como é essa forma? Vamos entender então o que significa a taxa de atenuação das bobinas e dos capacitores. Vamos supor que eu tenho aqui um gráfico que mostra um sinal que está passando por um capacitor. Então esse gráfico é assim, aqui tem a frequência, que tem a taxa de atenuação, ou melhor, o volume em que esse sinal está chegando. Então ele está chegando aqui um sinal plano. Pode ser um ruído branco, pode ser um sinal musical. Depois que ele passa pelo capacitor, depois que ele atravessa o capacitor, o que a gente tem na saída é um gráfico parecido com esse. Dependendo da frequência, ele tem uma taxa de atenuação, que está mostrada aqui nessa linha em vermelho. E vai existir uma determinada frequência, que é chamada frequência de corte, também chamada de frequência de transição. Então, no caso dos capacitores, funciona assim, olha. Quando a frequência é mais baixa, ela é mais atenuada. À medida que a frequência vai subindo, ela vai aumentando a saída. Chega num ponto em que não faz mais diferença. Todas as frequências acima daquela frequência de corte passam pelo capacitor, atravessam o capacitor sem alteração. É claro que esse é um modelo teórico. Na prática não é bem assim. Existem certas atenuações, certas perdas. Mas para você entender o conceito. No caso de uma bobina, do indutor, é exatamente ao contrário. Você injeta na bobina um sinal plano, com todas as frequências, de 20 Hz a 20 kHz. Mas quando passa pela bobina, o que você tem na saída? Exatamente ao contrário do capacitor. Então, à medida que a frequência é baixa, ela passa praticamente sem alteração pela bobina. E vai acontecendo assim até chegar na frequência de corte, frequência de transição. A partir dali, o sinal começa a ser atenuado. Quanto maior for a frequência, mais dificuldade ela vai ter por atravessar o indutor, a bobina. Se a gente pegar esse gráfico em detalhes, por exemplo, o que acontece nos capacitores? Então eu tenho aqui um gráfico onde está a frequência e a atenuação. Então eu tenho aqui a curva de resposta do sinal que está atravessando o capacitor. Essa curva aqui, descendente, que mostra o corte que o capacitor promove no sinal abaixo da frequência de transição, essa curva aqui, a inclinação dela equivale a 6 decibéis por oitava. Ou seja, eu tenho aqui uma frequência de corte. Vamos dizer que essa frequência de corte seja de 1000 Hz. O que é uma oitava para baixo? É 500 Hz. Então, se aqui a frequência de corte é 1000 Hz, em 500 Hz o sinal vai estar 6 decibéis abaixo. Então, isso tem que converter para potência, se você quiser, mas sempre lembrando que o nosso ouvido trabalha em modo logarítmico. Então, 6 decibéis é uma boa atenuação. Isso acontece nos capacitores. E nas bobinas? É ao contrário. Na bobina, à medida que você vai subindo a frequência, começa a atenuar. Quando chega na frequência de corte, essa queda também é de 6 decibéis por oitava.
É daí que surgem os divisores de frequência de 6 decibéis por oitava ou 12 decibéis por oitava. Vamos ver como que acontece isso. Sabendo, então, que esses 6 decibéis por oitava é o corte que é feito tanto por um capacitor quanto por um indutor, é daí que vem a nomenclatura dos divisores, de 6 decibéis por oitava ou 12 decibéis por oitava. Vamos ver primeiro o corte de 6 decibéis por oitava. Nós temos um sinal aqui, representado em verde, que está atravessando um capacitor e vai passar por um tweeter, um falante de agudos. Então o sinal está fazendo esse percurso. Como vai ser aqui a curva de resposta? Abaixo da frequência de corte, os sinais vão ser cortados. E acima da frequência de corte, os sinais vão passar livres. E a bobina é o contrário. Ela vai atenuar os sinais agudos e vai deixar passar os sinais mais graves. Ou seja, o capacitor ele vai fazer um bloqueio dos graves. Ele vai bloquear os graves que passariam pelo tweeter, mas não passa. O capacitor funciona como se fosse uma barreira. No caso das bobinas, elas vão bloquear o quê? Os agudos. Então, a bobina vai funcionar como se fosse uma barreira para que os agudos não passem pelo woofer. É claro que sempre vai passar um pouco, mas eles passam atenuados. Então, os divisores que têm apenas um capacitor ou uma bobina na parte de bloqueio são os de 6 decibéis por oitava. E os de 12 decibéis? Bom, os divisores de 12 decibéis eles têm um componente a mais aqui, olha. Então, por exemplo, no caso dos tweeters, então tem um capacitor aqui que vai funcionar como um bloqueio dos graves. Mas uma parte dos graves ainda vai passar, vai atravessar e vai chegar no tweeter. Então, para evitar que ele chegue no tweeter ou para que chegue mais atenuado, a gente coloca uma bobina em paralelo com o tweeter. Então, esse capacitor aqui vai funcionar como um bloqueio dos graves. E a bobina ela vai funcionar como um desvio. Então imagina um som grave que está chegando por aqui. Ó. Ele vai passar pelo capacitor e vai ser atenuado. Quando ele chega aqui, ele vai ter um desvio aqui, porque a bobina deixa passar os graves. Então o sinal grave vai passar aqui, atravessar o capacitor, vai ser desviado aqui pela bobina e vai ser jogado para a terra, ele vai ser cancelado. Então, a função dessa bobina aqui no caso do tweeter é evitar que os sons graves cheguem no tweeter. Mas, por outro lado, ele causa uma perda, porque os graves que atravessarem aqui o capacitor, eles vão passar direto por terra, eles não vão fazer que apareça som nenhum. Por isso que os divisores de 12 decibéis por oitava têm um rendimento menor, porque uma parte da potência que é recebida pela caixa é simplesmente jogada fora, para que não chegue os graves no tweeter e não chegue os agudos nos falantes de graves. Então, do divisor de 12 decibéis, então você garante que seja mais precisa a faixa de frequências que chega nos alto-falantes. Mas isso é feito à custa de uma perda de potência, porque para evitar que certas faixas atinjam os alto-falantes, essa energia é dissipada, é jogada por terra. Então ela não produz efeito nenhum, é simplesmente jogada fora, é descartada. Eu vou começar pelo projeto mais simples e depois a gente vai mostrando as variações que são um pouco mais complicadas. No caso, é um divisor de 6 decibéis por oitava para duas vias, ou seja, um alto-falante full range e um tweeter. A bobina que evita que os agudos cheguem no full range, que é a bobina L1, ela é opcional. Normalmente não se coloca isso em umas caixas feitas assim com esse esquema.
mas se você tiver oportunidade, ela vai melhorar sim o som, vai proporcionar uma tonalidade melhor para a caixa. As frequências de transição do UFI para Twitter, eu escolhi as mais usuais, que é em 4.000 Hz, 6.000 Hz e 9.000 Hz. Então, para cada uma dessas frequências de transição, de corte, você vai ter um valor para a bobina L1 e um valor para o capacitor C1. O segundo projeto é igual ao primeiro, ou seja, 2 vias e 6 decibéis por oitava. As frequências de transição também são as mesmas. A grande diferença aqui é que eu acrescentei um potenciômetro para controlar o volume do tweeter, dos agudos. É um potenciômetro de fio de 30 ohms, opcionalmente pode ser 50 ohms também. E é importante que seja de fio porque ele precisa dissipar aí pelo menos uns 3 a 5 watts. Esse potenciômetro é encontrado nas lojas de eletrônica e também tem no Mercado Livre. O restante é igual, são as mesmas faixas de transição e os mesmos valores da bobina L1 e do capacitor C1. O terceiro projeto é igual ao primeiro. A única coisa que aqui foi acrescentado um terceiro alto-falante, que seria o mid-range, o falante de médios. Então, consequentemente, aqui nós temos um capacitor a mais. A bobina L1, como eu expliquei no primeiro caso, também é opcional, mas é recomendável. Ela vai aumentar um pouco o rendimento da caixa e fazer a transição de maneira mais correta entre o falante de graves e o mid-range. O quarto projeto é igual ao anterior, ao terceiro. A alteração aqui é que foi acrescentado o potenciômetro para controlar o falante de médios, o mid-range, e outro potenciômetro para controlar o alto-falante de agudos, o tweeter. Fora isso, o restante é igualzinho. A bobina L1 continua sendo opcional, porém altamente recomendável. E ali você tem as frequências de corte que são diferentes, tanto para o tweeter como para o mid-range. Bem, com esses 4 projetos básicos e com suas variações de frequência, eu acredito que você vai conseguir fazer sim uma boa caixa, você vai conseguir fazer seus próprios divisores e vai ficar uma coisa de qualidade. Eventualmente, no futuro vídeo, eu posso mostrar na prática como é que você transforma aí o diagrama em ligações específicas. Ou seja, como é que você interliga os componentes na prática. A partir do esquema, como é que você lida com os componentes. Mas não é uma coisa tão difícil assim. Essas frequências básicas que eu escolhi são as mais usuais. Mas se você precisar de alguma frequência que não está aí, você pode fazer a interpolação. Você pode calcular um valor mais acima, um valor mais abaixo. Um outro detalhe importante é quanto à construção das bobinas. Eu coloquei os valores aí, mas infelizmente as bobinas para divisor de frequência você não encontra assim à venda tão facilmente. Antigamente a gente até encontrava, mas hoje em dia está bastante difícil. Eu mesmo não tenho encontrado, então a gente é obrigado a fazer nossas próprias bobinas. Então eu pretendo explicar num próximo vídeo como que você pode fazer as suas próprias bobinas nesses valores que eu estou apresentando neste vídeo. Mas você também pode conseguir bobinas em caixas acústicas que foram desmanchadas e você aproveita o divisor, a bobina e alguma coisinha a mais. Ou então você pode também procurar na internet. Existem alguns tutoriais, infelizmente a maioria é em inglês, mas com o tempo a gente vai mostrando aqui também como é que você pode fazer a sua própria bobina para o divisor de frequência. Uma coisa que eu não falei também foi sobre
a voltagem, a tensão admissível nos capacitores. Em geral é assim, os capacitores de poliéster, você pode usar os de 250 volts, que são os mais comuns. Agora, os capacitores eletrolíticos bipolares, se você preferir, eu recomendo que você use pelo menos 63 volts para cima. Mas se for uma caixa de baixa potência, você pode usar uma tensão menor, por exemplo, 35 volts. A recomendação de usar uma tensão maior é que você vai ter um capacitor que vai durar mais, porque ele vai trabalhar com mais folga e, e normalmente eles duram mais tempo. Mas o funcionamento é o mesmo. Então espero que com essa pequena introdução você consiga entender, começar a entender melhor esse universo, esse mundo dos divisores de frequência. E nos próximos vídeos a gente vai complementando esse assunto.